Bom, eu sou promotora de justiça do Ministério Público de São Paulo há mais de 20 anos e trabalho com a proteção de meninas e mulheres em situação de violência doméstica, familiar e sexual, com a responsabilização dos autores desse tipo de violência e com projetos voltados à prevenção. A violência de gênero, que já foi tratada como pandemia silenciosa, é uma chaga social no nosso país tão marcado pelas desigualdades e assimetrias dos papéis sociais e valorações atribuídas a homens e mulheres, construídas e reforçadas ao longo da nossa história e que acarretam tantas discriminações e violências. Exemplo claro disso nós vimos agora com a pandemia, porque com a ordem de distanciamento social, o nosso país se viu dividido entre quem pôde e quem não pôde se proteger e estar em segurança dentro de casa, evidenciando assim como a intersecção dos marcadores sociais de raça, gênero, classe, é que vai determinar quem será mais penalizado não somente pela exposição ao risco de contágio, mas também pelo empobrecimento, a sobrecarga de tarefas domésticas de cuidado e pelo aumento da violência doméstica, familiar e sexual. Isso porque, para milhares de meninas e mulheres no nosso país, casa não é sinônimo de lar, mas sim de espaço de medo, insegurança, abuso e violência. O problema da violência de gênero no nosso país é complexo. Ele exige um conjunto de políticas e estratégias bem articuladas para a mudança que queremos, envolvendo as instituições, a sociedade e o Estado. E nesse espectro amplo de ações, sempre acreditei que não há como se falar em emancipação feminina efetiva sem que as mulheres tenham conhecimento sobre a sua condição. O que significa acreditar no potencial da educação sobre a nossa história, nossos direitos, como parte fundamental desse processo de luta por igualdade e não violência. E que também é o primeiro passo para exigir que esses direitos sejam respeitados na sua integralidade, inclusive repudiando qualquer discurso do passado que pretenda colocar esses direitos em risco. E é nesse ponto que eu oriento a minha breve fala aqui com vocês hoje, sobre a importância de conhecermos a construção dos nossos direitos, propondo que pensemos numa espécie de linha do tempo. E nessa linha do tempo, até a Revolução Francesa, nós, mulheres, sequer fomos vistas como sujeitos de direitos. Essa noção de igualdade era inexistente. Todas essas categorias que a gente trabalha tanto hoje, discriminação e violência, são muito novas em termos de história. Gênero é uma palavra ainda mais nova, mas é possível identificar que nós, mulheres, sempre estivemos em desvantagem nos mais diversos discursos da nossa história. Tem uma frase da Simone de Beauvoir que ilustra esse pensamento, quando ela diz que legisladores, sacerdotes, filósofos, sábios, sempre se empenharam em sustentar, demonstrar que a subordinação feminina era desejada no céu e proveitosa na terra. Quando a gente olha para os principais discursos da nossa história, exemplo da mística cristã, a gente vai ver a construção de uma narrativa onde o homem é a norma, é o ser autônomo, criado à imagem e semelhança de Deus, e a mulher uma figura reflexa, relacional, criada a partir da sua costela. A mulher representada na figura de Eva, responsável pela tragédia, a figura de uma mulher ardilosa, perigosa, que precisa ser controlada. E se ela não é mulher de Adão, ela é mãe de Cristo, uma segunda figura relacional, a figura de Maria, que traz uma outra concepção de castidade, de virgindade, de subalternidade. E é importante dizer que a doutrina cristã vai influenciar por séculos o papel da mulher na sociedade, no casamento, influenciando inclusive as nossas leis, os nossos diplomas jurídicos. Quando a gente olha para o primeiro pensamento criminológico produzido na nossa história, na Idade Média, na chamada Era das Bruxas, num contexto que nada tinha de histeria coletiva, em que de repente se decide perseguir mulheres, mas ao contrário, um contexto muito claro de aquisição de emancipação social, econômica e sexual por parte das mulheres, e é a partir daí que surge um motivo de preocupação, a preocupação com a centralização do poder, e é no final do século XIV, portanto, que surge a crença de uma seita de feitiçaria e uma prática mais ligada
a natureza feminina. E é a partir daí que a mulher vai ser concebida como inimiga da sociedade, a mulher demoníaca, perigosa, a mulher não confiável. A partir de diversos diplomas jurídicos, os tais manuais dos inquisidores, a exemplo do famoso martelo das feiticeiras. E a partir daí decorrem 4 séculos, não só de tortura, inquisições, mortes de mulheres, mas sobretudo de degradação da imagem social e moral da mulher na nossa sociedade, isso com reflexos até os dias de hoje. De uma mulher que é vista até hoje como menos digna de dizer a verdade. Afinal de contas, o mito da mulher bruxa é hoje abandonado para dar lugar ao mito da mulher mentirosa. E, aliás, quando a sociedade evolui e o mito da mulher bruxa é abandonado, surge um outro discurso na nossa história muito poderoso sobre a mulher, da mulher que deixa de ser vista como bruxa para ser vista como louca, doente, vítima da sua própria histeria. Ou seja, a ciência médica se dedicando a justificar biologicamente, naturalmente falando, uma inferioridade feminina, um rebaixamento intelectual e moral da mulher a partir de diversas teorias. Da mulher vítima dos calores do seu corpo, da disfunção hormonal, a ciência se dedicando à patologização dos corpos negros, indígenas e de mulheres como forma a justificar uma desumanização. Até mesmo na psicanálise, a despeito de toda a contribuição para a humanidade, de Freud, Lacan, mas a gente observa uma construção de um modelo de domesticidade, da satisfação do prazer feminino a partir da maternidade. E o pensamento filosófico também é exemplo disso. Desde Aristóteles, o primeiro filósofo a justificar a subordinação da mulher ao marido, mas não somente ele. Até mesmo os filósofos iluministas, tão festejados e vanguardistas com seus ideais de liberdade, fraternidade, igualdade, mas não em relação à mulher. O exemplo mais claro disso é Rousseau, com a famosa, histórica obra do Émile, onde se constrói um modelo de feminilidade subalterna e sempre complementar ao homem. Quando a gente olha para o modelo construído para a mulher pós-revoluções liberais, o estabelecimento do conjunto de valores morais, de um estilo de vida, o culto à vida doméstica, privada, da era vitoriana, o casamento como condição absoluta para a felicidade, a virgindade ganhando altíssimo valor, a era do chamado vilipêndio literário, do homem protagonista da literatura e, por outro lado, o castigo para a mulher que usufrui do seu corpo e da sua sexualidade, Ana Karenina, Madame Bovary. E como resultado de tudo isso, a gente tem mulheres, muitas mulheres, sem nenhum acesso à instrução, precarizadas nessa força de trabalho, excluídas, obviamente, da vida pública, política, vivendo dentro e para o espaço doméstico. Obviamente que nem todas as mulheres, afinal de contas, para sustentar esse modelo de recato sexual e de virgindade das mulheres de classes sociais mais favorecidas, você precisa ter uma massa de mulheres de classes sociais menos favorecidas que vão ser prostituídas, ou mesmo no que diz respeito às mulheres indígenas, negras, escravizadas, feitas de instrumento de prazeres sexuais, mulheres que foram silenciadas, negadas na sua existência, mulheres violadas na sua religiosidade, uma religiosidade que foi folclorizada ou satanizada, né? E tudo isso para mostrar para vocês como todas essas concepções, todos esses fatos sociais, eles acabaram sedimentando valores profundamente discriminatórios sobre nós mulheres e que orientaram a produção de um direito profundamente discriminatório. Então, não é por acaso que a gente teve como primeira aplicação dos primeiros diplomas penais no nosso país, as ordenações do reino, a autorização para o marido matar a esposa adúltera, ou no Código Civil de longa vigência no nosso país, a previsão de que mulheres eram relativamente incapazes para os atos da vida civil. Quando a gente olha para os diplomas penais, Código do Império, a categorização de mulheres divididas entre honestas e não honestas, mulheres públicas, mulheres virgens, quase que como dividir mulheres entre estupráveis e não estupráveis, a depender do seu papel, modelo de recato sexual, merecedoras ou não de proteção jurídico-penal, a depender do seu recato sexual. Isso até 2005. A isenção de pena para o estuprador que se casasse com a vítima e a concepção de que o mal estaria reparado com o casamento, ou o Código da República, a previsão de isenção de pena para aquele que praticasse o crime num estado de privação de sentidos, que deu
criou condições para a construção da legítima defesa da honra, que proporcionou absolvição e impunidade para os tais assassinos passionais. O Código Penal de 40 e a perspectiva de proteção dos costumes nos crimes sexuais e não da dignidade e liberdade sexual. Então, esse todo é um paradigma que começa a se alterar recentemente em termos de história, com o advento, com a noção de dignidade humana, essa noção compreendida, obviamente, como um processo histórico para o qual concorrem diversas etapas, Revolução Francesa, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a formulação de Kant, o próprio cristianismo contribui para a concepção de dignidade humana, mas, evidentemente, o princípio acaba sendo consagrado com a positivação. Mas vejam vocês que interessante. Não bastou que a humanidade concebesse que indivíduos são dotados de dignidade humana, foi preciso que teóricas, feministas, vanguardistas evidenciassem que, por exemplo, na Declaração dos Direitos do Homem, o vocábulo homem não estava a abranger toda a humanidade, mas sim a representar um homem branco, cristão, europeu, heterossexual, ou seja, teóricas vanguardistas como Mary Wollstonecraft, inglesa, ou Olympe de Gouges, francesa, são aquelas que vão explorar os ideais do iluminismo, né, para reivindicar os direitos das mulheres, dando origem, então, ao pensamento feminista, didaticamente estudado a partir das suas diversas ondas, da primeira onda da luta do voto, da segunda onda a partir das expoentes Simone de Beauvoir, Kate Millett, onde há um aprofundamento dos questionamentos dos papéis da mulher na sociedade, e a terceira onda do questionamento sobre as intersecções, sobre a importância de olhar para as especificidades dos diversos grupos sociais de mulheres. É a partir daí, então, que a gente tem o surgimento de uma nova concepção, de um novo valor, um valor que hoje nos parece tão elementar, mulheres são sujeitas de direitos humanos, mas que é uma afirmação política, histórica, recente na nossa história. É a partir dessa nova concepção, desse novo valor, que surge a demanda, portanto, por um novo direito, no nível internacional, com os tratados e convenções internacionais, com destaque absoluto para a Convenção CEDAW, sobre eliminação de todas as formas de discriminação sobre a mulher, de 79, a Convenção de Belém do Pará, a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, que dá substrato axiológico, é a que fundamenta a nossa própria Lei Maria da Penha. Num nível constitucional, o grande marco é a nossa Constituição de 88, a primeira Constituição que vai contemplar a igualdade material entre homens e mulheres, responsabilizando o Estado brasileiro por garantir essa igualdade, que ela seja plena, inclusive prevendo ações afirmativas para aceleração desse processo de igualdade, e no âmbito infraconstitucional, com essas leis que a gente hoje trabalha tanto, assédio sexual, a figura do assédio sexual, que é um termo que se popularizou muito recentemente, a mudança do Código Penal para abolir termos como mulher honesta, mulher pública, mulher virgem nos crimes sexuais, a mudança de concepção do paradigma da dignidade sexual, ou seja, a proteção do direito penal não se destina à moralidade pública, mas sim a proteger a liberdade e dignidade sexual da vítima. A Lei Maria da Penha, que é, sem dúvida, em 2006, um grande marco na conquista dos nossos direitos, uma lei que surge para quebrar o paradigma do trato da violência doméstica e sexual no nosso país, evidenciando, dando visibilidade ao sofrimento de milhares de brasileiras e mudando o paradigma no trato desses casos, que deixam de ser vistos como questões do âmbito individual, do foro íntimo da mulher que sofre violência, para serem concebidas como uma questão de Estado, né? A lei do feminicídio, que acompanha esse movimento, evidenciando o contexto específico das mortes de mulheres no nosso país, no ambiente doméstico, familiar, mas também num contexto de menosprezo e discriminação, e mais recentemente a lei da importunação sexual, que tipifica de forma específica essas modalidades de assédio nos meios de transporte, nas ruas, no espaço público, e que são tão violadoras de dignidade, do corpo, da sexualidade da mulher. Sem dúvida,
Esses são avanços importantes, sem dúvida devem ser celebrados, mas eu preciso dizer aqui que ainda que essas alterações sejam consideradas avanços, a proteção eficiente que nós queremos não será possível sem que a aplicação desse direito venha acompanhada do que se convencionou chamar perspectiva de gênero na aplicação do direito, ou seja, um olhar atento, cuidadoso para essas meninas e mulheres que sofrem violência e também, sem dúvida, a necessidade de nós, como sociedade, avançarmos na mudança de postura sobre como nós enxergamos e concebemos a sexualidade feminina até hoje, a partir de uma dupla moral, muitas vezes, em que se tolera do comportamento sexual masculino, que se repudia no feminino, porque são essas expectativas de papéis de gênero, em que se cobra das mulheres o enquadramento a esses papéis de recato sexual, que têm, infelizmente, sido utilizados para justificar a violência pelo próprio comportamento de meninas e mulheres. E eu finalizo dizendo que o caminho para a mudança que nós queremos é longo, mas se a negação do direito à própria história foi estratégia de um sistema que por séculos reservou a meninas e mulheres o lugar de inferioridade, a reversão dessa lógica passa necessariamente pela conscientização sobre a história dos nossos direitos. Então eu convido todos vocês para também fazerem parte desse movimento que é pela educação. Obrigada.